Existe um tipo de lugar no mundo que não precisa de filtro, não precisa de edição, não precisa de legenda explicando por que é bonito. Você olha e entende tudo. A Itália tem 10 desses lugares, e a maioria das pessoas que você conhece nunca vai pisar em nenhum deles, porque ninguém nunca mostrou o que realmente existe lá. Esse vídeo vai mudar isso. 10 vilarejos do interior da Itália, cada um com uma razão diferente para você não conseguir tirar da cabeça, e pelo menos um deles vai te fazer pensar numa coisa que você talvez nunca tenha pensado antes. E se eu fosse até lá? Vilarejo 1, Castelmezzano. Vamos começar pelo menos conhecido, e talvez por isso, o mais chocante. Castelmezzano fica na região da Basilicata, no sul da Itália, uma região que a maioria dos turistas nem sabe que existe. E é exatamente por isso que ela ainda parece intocada. O vilarejo foi literalmente esculpido dentro de uma montanha. As casas fazem parte das rochas das montanhas, como se alguém tivesse olhado para aquele penhasco e decidido: foi fazer uma casa aqui. Menos de 1000 pessoas vivem ali. Não existe shopping nem avenida, mas existe uma vista que faz você ficar de boca aberta. E tem uma coisa que Castelmezzano oferece que nenhum outro vilarejo dessa lista oferece da mesma forma: o voo do anjo. Um zipline entre duas montanhas, a mais de 1000 metros de altura, com velocidade de até 120 km por hora. Você sai voando sobre um vale que parece pintado à mão. Uma diária num dos poucos alojamentos locais fica entre 80 e 150 euros. Passagem de São Paulo para o sul da Itália, com conexão, gira entre 4.500 e 7.000 reais, dependendo da época. Barato para esse nível de experiência? Sim. Acessível? Depende da sua situação. Mas tem um porém. Para chegar lá, você precisa querer chegar. A única via para você chegar é você alugar um carro e enfrentar uma estrada de montanha. É o tipo de lugar que filtra quem realmente merece ver. Isso faz ser um lugar para poucos e bem aconchegante para você. Vilarejo 2. Manarola. Agora saímos das montanhas e vamos para o mar. Manarola é um dos 5 vilarejos da Cinque Terre, na costa noroeste da Itália. E quando você vê pela primeira vez, a primeira reação é duvidar que aquilo é real. Casas coloridas, laranja, amarelo, vermelho, rosa, coladas num penhasco que cai direto no Mediterrâneo, sem praia larga, sem resort, sem nada que você já viu antes. É uma das imagens mais fotografadas da Europa inteira, e ainda assim, quando você está lá, parece que está em um filme que retrata um paraíso. A cidade em si é pequena, dá para atravessar ela inteira em 15 minutos a pé, mas esses 15 minutos são 15 minutos que você vai lembrar por anos. O acesso é feito de trem, e esse é um dos grandes atrativos. Você chega de trem, desce numa plataforma pequena e de repente está dentro de um cartão postal. Uma diária em Manarola fica entre 120 e 280 euros. As melhores opções têm vista direta para o penhasco. Manarola é a mais preservada das Cinque Terre. Menos turismo de massa do que Rio Maggiore ou Monterosso. Mais silêncio, mais autenticidade. Se você quer as Cinque Terre sem a multidão, Manarola é a resposta. Vilarejo 3. Positano. E agora, o mais famoso dos 3. Positano. Fica na costa amalfitana, ao sul de Nápoles. E existe uma razão muito simples para esse lugar aparecer em filmes, em capas de revista, em listas de lugares para ver antes de morrer há décadas. Ele é, visualmente, quase injusto. Casas coloridas descendo em cascata até o mar, escadas estreitas entre lojas de cerâmica e restaurantes com vista para o Mediterrâneo. O cheiro de limão no ar, porque a região produz o melhor limoncelo do mundo. John Steinbeck, um dos maiores escritores americanos do século XX, visitou Positano em 1953 e escreveu: "É um sonho de lugar que não parece ser totalmente real enquanto você está lá, e que se torna extravagantemente real depois que você foi embora." 70 anos depois, continua sendo exatamente isso. Uma diária em Positano fica entre 180 e 600 euros, dependendo da categoria e da época. Os hotéis mais procurados ficam com vagas esgotadas meses antes da alta temporada. O acesso é feito por uma estrada costeira sinuosa, uma das mais bonitas e uma das mais desafiadoras da Europa. Ônibus pequenos, barcos e a própria perna são os meios de transporte dentro da cidade. E tem um detalhe que define Positano melhor do que qualquer foto. Ninguém vai a Positano uma vez só. Todo mundo que vai já está planejando a volta antes de embarcar de volta para casa. Vilarejo 4. Civita di Bagnoregio. Os 3 primeiros lugares desse vídeo te venderam beleza.
Agora a gente vai falar de algo diferente. Vamos falar de lugares que impressionam e fazem você refletir na beleza. Civita di Bagnoregio fica na região do Lácio, no centro da Itália. E ela tem um apelido que nenhum outro vilarejo do mundo tem: a cidade que está morrendo. Civita está literalmente desaparecendo. O platô de rocha vulcânica onde ela foi construída há mais de 2.500 anos está sendo erodido lentamente pela chuva e pelo vento. A cada ano, um pedaço a menos. Hoje, menos de 12 pessoas moram lá de forma permanente. E mesmo assim, a cidade continua de pé, continua recebendo visitantes, continua existindo com uma dignidade que poucos lugares no mundo conseguem manter. O acesso é feito por uma ponte de pedestres de 300 metros, só por ela. Não tem outro caminho. Você atravessa essa ponte e, do outro lado, o mundo moderno simplesmente some. Pedra medieval, silêncio e a sensação de estar num lugar que talvez não exista mais daqui a 50 anos. Uma diária nas pousadas próximas em Bagnoregio fica entre 70 e 140 euros. A entrada na cidade custa alguns euros, e esse dinheiro vai direto para a preservação do que ainda resta. Para quem é esse lugar? Para quem não precisa de muito movimento para se sentir bem, mas para aquela pessoa que gosta do sossego e experiência histórica. Vilarejo 5, Matera. Se Civita te fez pensar no futuro, Matera vai te jogar direto no passado. Matera fica na Basilicata, mesma região de Castelmezzano. Mas o que acontece aqui é de uma escala completamente diferente. As casas de Matera foram escavadas, direto na rocha. Há mais de 9.000 anos, seres humanos já viviam nessas cavernas, os chamados Sassi di Matera, e parte delas ainda está de pé hoje. 9.000 anos. Para ter uma referência, o Egito Antigo tem menos de 5.000. Matera é considerada uma das cidades habitadas de forma contínua mais antigas do mundo, e em 1993, a Unesco declarou o Sassi Patrimônio da Humanidade. Mas tem dois detalhes que fazem Matera ser especial de um jeito completamente diferente para a geração que está assistindo esse vídeo. Primeiro, Mel Gibson escolheu Matera como cenário principal de A Paixão de Cristo, em 2004. As ruelas de pedra, as cavernas abertas, a luz que cai diferente ali, criaram uma Jerusalém mais real do que qualquer set de Hollywood poderia construir. Segundo, em 2021, Matera foi cenário de No Time to Die, o último filme de Daniel Craig como James Bond. Uma perseguição de moto pelas ruelas medievais que parou o mundo. Dois filmes completamente opostos, o mesmo cenário. Isso te diz tudo sobre o que Matera carrega visualmente. Muitas cavernas foram convertidas em hotéis. Fica entre 120 e 350 euros. Dormir dentro de uma habitação de 9.000 anos de história tem um preço. E vale. Passagem de São Paulo com conexão gira entre R$ 4.500 e R$ 7.500 reais, dependendo da época e da antecedência. Vilarejo 6, San Gimignano. San Gimignano fica na Toscana, e a primeira coisa que chama a atenção são as torres medievais que dominam o horizonte da cidade. 14 torres ainda de pé, de um total de 72 que existiram na Idade Média. Na época, as famílias nobres competiam entre si construindo torres cada vez mais altas. Quanto mais alta a torre, mais poder e status a família tinha. A Manhattan medieval, como ela ficou conhecida. E olhando de longe, o apelido faz todo sentido. Mas San Gimignano tem um segredo que não tem nada a ver com arquitetura. Em 2006, 2007 e 2008, a gelateria Dondoli, localizada na praça central da cidade, foi eleita a melhor do mundo no Campeonato Mundial de Gelato. O melhor sorvete do mundo, numa praça medieval da Toscana. Uma diária em San Gimignano fica entre 90 e 220 euros. A cidade é compacta, totalmente percorrível a pé, e tem uma das melhores relações entre experiência e custo dessa lista inteira. É o tipo de lugar que funciona para todo perfil. Casal, família, quem viaja sozinho. Não tem como errar. E quando você estiver sentado naquela praça com o sorvete na mão, olhando para as torres medievais com o sol da Toscana na sua cara, você vai entender por que a Itália faz o que faz com as pessoas. Vilarejo 7, Monte Isola. Existe um experimento mental simples que vale fazer agora. Imagine você sem o carro da sua vida, o barulho de motor, o trânsito, a buzina, o asfalto quente. Lugar de paz, concorda? Monte Isola é exatamente assim. É a maior ilha lacustre da Europa habitada. Fica no Lago de Zeo, na Lombardia, norte da Itália. Tem cerca de 1.800 habitantes permanentes.
Carros particulares são proibidos. O transporte é feito a pé, de bicicleta ou por pequenos veículos de serviço. Você chega de balsa, a travessia dura cerca de 15 minutos e do momento em que desembarca, o ritmo muda. A ilha tem 12,6 km². Tem oliveiras centenárias, redes de pesca secando ao sol, vielas de pedra entre casas simples e bem cuidadas. Tem um santuário no ponto mais alto, com vista para o lago inteiro. Estudos sobre bem-estar urbano mostram consistentemente que ambientes sem tráfego motorizado reduzem os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, de forma mensurável em menos de 48 horas. Monte Isola não é só bonita, é fisiologicamente diferente. Uma diária nas pousadas locais fica entre 60 e 130 euros. É um dos destinos mais acessíveis dessa lista inteira. Passagem de São Paulo para Milão, com antecedência, gira entre R$ 3.800 e R$ 6.500. De Milão até o lago, fica numa distância de menos de 2 horas de trem. Monte Isola vai te impressionar com o mais raro hoje em dia, principalmente no seu bairro, independente do lugar que você vive no Brasil, que é silêncio de qualidade. Vilarejo 8, Portofino. Saindo do lago, vamos para o mar de novo. Portofino fica na Ligúria, na costa noroeste da Itália. É um vilarejo pequeno, menos de 500 habitantes permanentes, e tem uma característica visual que aparece em praticamente todo o material sobre a costa italiana. Portofino tem 2 características práticas que definem a experiência. Primeira, o acesso é controlado. Veículos particulares têm restrições severas de entrada, especialmente na alta temporada. A maioria dos visitantes chega de barco ou de ônibus. Isso limita o fluxo de pessoas e preserva o caráter do lugar. Segunda, a gastronomia local é ancorada na cozinha ligure. Pesto genuíno, focaccia, frutos do mar frescos. Vilarejo 9, Alberobello. Alberobello fica na Puglia, no salto da bota italiana. E o que torna esse lugar único no mundo são os trulli. Construções circulares de pedra calcária branca com telhados cônicos em formato de cone, pintados com símbolos ancestrais. Existem mais de 1.500 trulli em Alberobello, muitos deles têm mais de 300 anos, e a técnica construtiva usada neles são pedra seca, sem argamassa. Inclusive, foi declarada Patrimônio Imaterial da Humanidade pela Unesco. A razão histórica por trás dessa arquitetura é curiosa. No século XVII, os proprietários de terra construíam as casas sem argamassa, justamente para poder desmontá-las rapidamente, caso os fiscais do reino chegassem para cobrar impostos sobre construções permanentes. Uma forma de resistência fiscal que durou séculos e criou acidentalmente uma das arquiteturas mais originais do mundo. Hoje, parte dos trulli funciona como acomodação turística. Uma diária dentro de um trulli restaurado fica entre 80 e 200 euros. É uma das experiências de hospedagem mais incomuns da Europa. Dormir dentro de uma construção de 300 anos, com as paredes de pedra e o teto cônico acima da cama. Passagem de São Paulo para Bari, o aeroporto mais próximo, com conexão, gira entre R$ 4.200 e R$ 7.000. Alberobello funciona bem para todo tipo de viajante, mas tem um perfil específico que o lugar parece ter sido feito sob medida. Quem não precisa mais de barulho para se sentir vivo? Vilarejo 10. Vernazza. Vernazza fica nas Cinque Terre, na Ligúria. É o menor dos 5 vilarejos da região, menos de 800 habitantes permanentes. E tem uma característica geográfica que nenhum dos outros 9 lugares dessa lista tem. Vernazza é a única das Cinque Terre com um porto natural. Uma pequena enseada protegida por rochas, onde barcos de pesca ainda saem toda manhã. Isso muda tudo na experiência de estar lá. Enquanto outros vilarejos costeiros da região têm acesso ao mar por escadas ou plataformas de rocha, Vernazza tem uma praça que desce naturalmente até a água. Você senta num dos bares da praça, pede um Aperol Spritz e assiste o mar entrar e sair a 3 metros de você. O centro histórico é composto por uma única rua principal, a Via Roma, que corta o vilarejo do início ao fim. Dela saem vielas estreitas, escadarias de pedra, arcos medievais. A torre medieval de Doria, no ponto mais alto, oferece uma vista de 360 graus sobre o mar e as montanhas. Vernazza foi parcialmente destruída por uma enchente em 2011. Levou anos para ser reconstruída. A comunidade que vive ali reconstruiu tudo, com as próprias mãos, pedra por pedra. Uma diária em Vernazza fica entre 130 e 300 euros. As melhores acomodações têm vista direta para o porto,
E acorde com aquela enseada na janela é uma das experiências visuais mais intensas que um vilarejo italiano pode oferecer. Passagem de São Paulo para Gênova ou La Spezia, com conexão, gira entre R$ 4.200 e R$ 7.000. De La Spezia, Vernazza fica a 20 minutos de trem. A melhor época para a visita. Enquanto você assiste esse vídeo, tem alguém sentado numa praça de San Gimignano com um sorvete na mão. Tem alguém atravessando a ponte de Civita di Bagnoregio no silêncio da manhã. Tem alguém num barco chegando em Monte Isola sem ouvir um único motor de carro. A Itália tem um efeito curioso nas pessoas que a visitam pela primeira vez com atenção. Quem vai com calma, volta diferente. Porque esses lugares foram construídos por pessoas que entenderam algo que a vida moderna faz questão de fazer você esquecer. Que beleza, silêncio e tempo de qualidade são necessidades humanas. Para aqui um segundo. Se você assistiu esse vídeo até aqui e algum desses lugares ficou na sua cabeça, seja Positano, seja Matera, seja Vernazza, seja qualquer um dos 10, existe um formulário gratuito no link da descrição desse vídeo. São menos de 2 minutos. Você responde algumas perguntas sobre o seu perfil, suas prioridades, o que você busca numa experiência de viagem e recebe uma orientação personalizada sobre como tornar isso real na prática. Quanto custa de verdade? Qual a melhor época? Por onde começar? O link está na descrição, no comentário fixado e vai aparecer um QR Code na tela agora. Não precisa decidir nada hoje, mas talvez valha a pena descobrir o quanto isso está mais perto do que você imagina. Eu sou o Novo CEP e esse vídeo foi sobre 10 lugares que a Itália guardou para quem sabe onde procurar. Até o próximo!